Boa tarde, presidente, meus colegas vereadores, a plateia presente. Cumprimentar o professor Raimundo, dona Maria Amélia, nossa secretária da Saúde, Bruna, diretor Rogério. Bom, eu queria fazer coro à fala do vereador Vladimir. Nós que trabalhamos ativamente no combate a toda e qualquer forma de violência praticada contra a mulher, não posso deixar de também comentar sobre esse último episódio, essa última ocorrência lamentável, ocorrência de estupro, através de atos libidinosos. O indivíduo se encontra preso preventivamente, como o vereador Vladimir citou. E também eu gostaria de, óbvio, expressar, como eu falei no início, aí nosso repúdio, né? Repudiamos toda forma de abuso e violência nas suas diversas formas praticadas contra a mulher e contra qualquer pessoa. E também destacar que é importante que as pessoas individualizem essas ações, esse tipo de fato, né? Nós temos aqui no município excelentes profissionais que atuam na prática do reiki, que ajudam muitas pessoas e que as pessoas que procuram são porque buscam esses tratamentos, essas terapias alternativas. Importante destacar, o vereador Vladimir também citou, a prática, ela não exige que a pessoa tire a roupa, ela é feita com a pessoa vestida, ela não exige nenhuma manipulação física. Então, acho que é importante destacar isso para que a gente individualize essa situação e não generalize e não acabe estendendo esse tipo de prática aí aos profissionais que a gente tem no município e que praticam aí a terapia reiki. Presto também a minha solidariedade às vítimas. Importante destacar também, né, que essas mulheres, as vítimas que fizeram a denúncia, precisam sim ter coragem, a gente precisa ressaltar, porque é uma situação difícil fazer esse tipo de denúncia, relatar uma situação tão íntima que ocorre com a mulher, e essas mulheres, a gente precisa ressaltar a coragem dessas mulheres em denunciarem esse tipo de situação. E aí eu quero destacar também e ressaltar, quando a gente fala da importância de mulheres ocupando alguns cargos, né, como, por exemplo, a Delegacia da Mulher, que a gente tem a doutora Juliana. Então, queria aproveitar, ressaltar o trabalho da doutora Juliana e de toda a sua equipe aí da DDM. A gente tem a Rafaela, a GCM, que prestam serviço lá na DDM, as estagiárias de direito, e aí a gente fica se colocando no lugar dessas mulheres. Imagina uma situação dessa, em que essas mulheres vão fazer a denúncia e tem um delegado lá, um homem. Ficaria muito mais difícil, muito mais constrangedor para essas mulheres. Então, por isso que a gente destaca a importância dessas mulheres, doutora Juliana, que está à frente da DDM, para que acolha essas vítimas que vão fazer esse tipo de denúncia. Então, aí, vai meus parabéns também para a atuação da doutora Juliana e toda a sua equipe da DDM. E aí, pegando um gancho, falando sobre violência, a gente vai para um outro assunto que também é uma forma de violência, que é o abuso sexual infantil. E aí eu quero aproveitar, convidar os meus colegas vereadores, na próxima terça-feira, dia 13 de junho, às 19 horas, faremos uma audiência pública com o tema sexualização precoce, combate à sexualização precoce e ao abuso sexual infantil. Amplio o convite, estendo o convite para todos que estão nos assistindo através do canal do YouTube, divulgaremos nas nossas redes sociais. Importante a participação de todos. O público-alvo não são somente os pais, né? Pai, mãe, o responsável que convive com a criança, mas importante profissionais da educação, profissionais da saúde. É importante que cada vez mais a gente discuta esse problema gravíssimo que todos enfrentam em todas as cidades do nosso Brasil. Esse número de abuso sexual, infelizmente, é triste, é lamentável, que vem crescendo a cada dia. Durante o período da pandemia, foi um período que ele cresceu e ele acabou ficando camuflado. É um crime difícil de ser denunciado, às vezes leva anos, às vezes a criança sofre um abuso, mas demora anos, meses, para que essa denúncia chegue ao conhecimento das autoridades, para que se tome providências. Como eu falei, importante a participação, e a gente ressalta a importância
de professores, profissionais ligados à educação. A gente sabe que a estatística demonstra que grande parte dos casos de abuso sexual acontece, infelizmente, dentro dos lares, dentro de casa. Então, além dos pais, às vezes essa primeira notícia do abuso não vai chegar para os pais, mas infelizmente, é triste dizer isso, mas por vezes essas ocorrências têm a conivência de familiares que convivem com essa criança. Então, por vezes, esse sinalzinho vermelho, esse alerta, vai ser acendido lá na escola. Então, o professor vai detectar o caso de abuso. Aproveitei a presença da secretária Bruna para pedir para que ela estendesse esse convite também para as gerentes das UBSs, da UPA. Por vezes, essa mãe vai levar essa criança que vai passar por um outro atendimento, e esse profissional da saúde também vai ter esse olhar de conseguir detectar que aquela criança está sofrendo abuso sexual, né? E a gente fala, em qualquer ambiente esse abuso pode ocorrer, por isso que é importante a gente ter a presença aqui de vários profissionais, além do pai, da mãe ou do responsável pela criança. No dia da audiência teremos a palestra de 3 profissionais. Teremos a Ana Paula, psicóloga Ana Paula Jardim, que é a coordenadora do CREAS. Ela faz um trabalho fortíssimo com relação ao combate e acompanhamento de casos de abuso sexual. Então, ela vai falar sobre a violência sexual propriamente dita, com uma abordagem técnica sobre o assunto. E, importante, ela vai passar as características do abusador e os sinais que a criança demonstra. Fiz um pedido para a Ana Paula. A Ana Paula trabalhou durante 17 anos na PAI de Jardinópolis. Pedi para ela fazer uma abordagem com relação a crianças com deficiência. Se a gente, com uma criança que tem ali a sua verbalização realizada normalmente, já tem dificuldade, às vezes, de demonstrar, de sinalizar essa questão do abuso, então a gente imagina uma criança com autismo que, porventura, tenha uma deficiência na verbalização, então isso fica muito mais difícil. Então, eu pedi para a Ana Paula que ela fizesse essa abordagem também, orientar os pais, como que o pai de uma criança com autismo, com síndrome de Down, pode passar essas orientações sobre autoproteção. A gente precisa deixar de colocar a criança numa bolha de proteção e deixar de falar sobre assuntos importantes, que é essa questão da orientação e da educação sexual. Então, a gente precisa, obviamente, respeitando as fases de cada criança, a gente precisa fazer essas abordagens, porque nem sempre nós estaremos com os nossos filhos em todos os ambientes. Então, quando o pai, a mãe ou o responsável não estiver, essa criança precisa ter um mecanismo de autoproteção, de saber aonde que aquele carinho passou de ser um carinho e se tornou um abuso. A gente vai ter a Camila Boldrin também, que vai falar sobre a erotização precoce. Importantíssimo falar sobre essa questão da influência da sexualização antes da hora. Só um minuto, senhor presidente. Importante destacar sobre a influência dessa sexualização precoce antes da hora. Isso vai trazer uma série de prejuízos para essa criança. E a gente vai ter também a Bruna Sofiati, que é orientadora parental e que vai falar, no caso da criança já erotizada, quais as providências dos pais e como também prevenir que isso aconteça com os nossos filhos. Conto com a presença de todos na audiência. Muito obrigada.